Oi, gente, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo no canal. Peço desculpas pela minha ausência, pois por conta do trabalho eu tive que me ausentar, mas vamos voltar com uma sequência de vídeos novamente e agora que tudo dê certo. Hoje vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico. Hoje nós vamos conversar sobre ele. Todo mundo conversa sobre ele, ninguém sabe quem ele é. Hoje falaremos de Bafomé. Pensamos em Bafomé. Quem é Bafomé para você? Quem seria Bafomé? Ele tem muitos nomes, e muitos nomes errôneos, porque a grande maioria das pessoas mistificam e demonizam Bafomé o tempo inteiro, mas não se dão ao trabalho de estudar Bafomé, saber da onde vem, qual é a história, o que representa, qual é a representatividade, também conhecido por muitos nomes, como Beelzebu, Exu, Dainamun. Ele não é nada disso. Ele é um ser à parte. Ele não é nada disso. A história de Bafomé vem longa. Ela começa lá atrás. Ela começa com os Cavaleiros Templários. É quando o nome Bafomé toma força. Porque os Templários usavam o ritual de Bafomé, que não era da criancinha para comer, não era nada disso. Olha que filha da puta. O pagão, ó, entregando a criança pro capeta. Bafomé! Nada. Ele era dado como um ser que protegia para os Templários, certo? E assim que é conhecido Bafomé dentro do cabalismo. Mas vamos voltar lá. Por que os Templários são condenados? O rei da França, Felipe o Belo, o quarto, Felipe o Belo, porque há quem diga que ele era muito bonito. Ele devia uma fortuna para os Templários, realmente uma fortuna, porque os Templários ajudavam, só que eles tinham que receber de volta, porque era da ordem. Junto com o Papa Clemente V, condenam. Felipe manda, o Papa faz. Condenam então os Templários. Aí eles são acusados de heresia, de manipulação demoníaca, e eles são condenados. A ordem nesse momento ela é extinta no ano de 1312. A ordem é extinta porque foram condenados por heresia. 500 templários são condenados. A ordem praticamente toda. Os que conseguem fugir vão para Portugal. E eles conseguem asilo com o rei de Portugal. Então eles conseguem ficar lá. Outros templários se associam à maçonaria. Porque dentro da maçonaria, Bafomé é cultuado. Como o início, o fim, é uma outra forma de culto. Mas vamos chegar lá. Então, quando eles são condenados, 2 anos depois, então em 1314, eles são mortos. Na realidade, eles são mortos em praça pública, eles são queimados vivos. E o grã-mestre da época, que era o Jacques de Molay, ele era o grã-mestre, era assim, o maioral dentro dos templários, Quando eles são condenados, Jacques, ele amaldiçoa tanto o rei quanto o Papa. Anos depois, não demora muito tempo, o Papa morre, depois o rei morre. Aí vira aquele misticismo, Ai, porque era coisa do diabo. Bafomé! Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfrentar, diabo! Porque ele cultuava Bafomé. Não, gente. Hoje as pessoas associam o Bafomé com uma coisa muito ruim. Bafomé é um ser nunca, jamais encarnado. Ele é um ser que é um culto. Ele é cultuado.
É totalmente diferente. Ah, mas se cultua em várias vertentes. Sim, se cultua em várias vertentes. Ah, se cultua em várias egrégoras. Sim, em várias egrégoras. E qual é o problema? É um culto. É isso. Então, as pessoas associam ele o tempo inteiro com Beelzebu. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá. Beelzebu. Não. Ai, porque eu incorporo Bafomé. Mentira. Mentira. Bom, essa é a minha opinião, tá? Pelo que eu estudo. Para você conhecer um ser, para você conhecer, ai, porque a Bafomé é um dynamo, o que seja, você precisa estudar. Porque se você não for baseado em estudo, infelizmente a coisa não vai rolar. Vai ficar muito ruim. Por que surgiu os Templários? O Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, ele foi no ano de 325 depois de Cristo. O que foi o Concílio de Nicéia? Vamos fazer um vídeo depois maior falando só sobre esse assunto. Ele foi uma reunião, né, do grande clero da igreja para que fosse formulado o Velho Testamento, na realidade, seria o Velho Testamento, né? Então, o que eles queriam, eles deixavam, o que eles não queriam, eles tiravam, e assim, vida que segue. E aí começa a Inquisição real mesmo, ela começa no ano de 476, na Baixa Idade Média, e ela vai até 1453. Recomeça em 1453, do fim nunca parou, né? Até o ano de 1789, que aí nós já estamos falando da Idade Moderna. O moderno tinha muita coisa, né, gente? Mas, se formos pensar, era época. Precisava ter o controle, né? Não precisava ser do jeito que foi, mas precisava ter o controle. Tudo bem. Não dá para mudar o passado, então também não adianta ficar batendo na mesma tecla. Houve a Inquisição, houve, não tem o que fazer, morreu um monte de gente. A estimativa, tá? Eu acredito que foram muito mais. A estimativa é que 100 mil pessoas morreram pelos inquisitores. Então estamos falando que a Inquisição, propriamente dita, ela matou mais que a peste negra da época e que a gripe espanhola. Imagina, numa época que a mortalidade era muito alta, 100 mil pessoas acusadas de heresia, foi uma coisa assim, mas, né, é o que eu estou falando, não dá para mudar, mas tem como estudar para poder falar do assunto. E os Templários lutaram muito por isso, pela igreja, eles lutaram muito, e no final, por causa do culto deles a Bafomé, que não foi provado, na época, o que eles fizeram? Eles aproveitaram o Papa junto com o rei, pela dívida que o rei tinha, eles se aproveitaram dos comentários, porque os homens lutavam muito e eles venciam as batalhas, eles se aproveitaram dos comentários, fizeram aquela coisa, aquele cavalo de Troia, e assim conseguiram prender e condenar os Templários. Para 2 anos depois, Jacques e mais 499 foram queimados vivos em praça pública. Foi isso que aconteceu. Por causa do culto a Bafomé. Aí explodiu Bafomé. Aí grandes historiadores foram falar dele na época, grandes filósofos, pessoas assim muito bem letradas. Então, é aquela coisa, para você entendê-lo, você precisa estudá-lo. Dentro do hermetismo, ele é associado ao deus Pan. Panteísmo é o deus da agricultura, lavoura, das pessoas que trabalham na roça, dos plantadores, dos plantios. Eles faziam oferendas para que, no caso, Bafomé ou Pan, que seriam o mesmo,
dessem bons frutos, que a lavoura fosse farta, que não tivessem pragas. Essa era a intenção. Então, as pessoas demonizam uma coisa que elas nem sabem o que é, sabe? Ou mistifica, falando que Bafomé é Beuzebu. Gente, não. Ou porque incorpora Bafomé, porque... Mas se você é feliz assim, continua. Tá tudo bem. Esta é a minha opinião. Eu falo como uma pessoa que estuda o assunto, tá? Temos Bafomé dentro da maçonaria. Tanto que dentro da maçonaria há uma vertente dos Cavaleiros Templários. Até hoje, cultuada dentro da maçonaria. E sim, eles cultuam Bafomé. Só que ninguém dá nada, assim, não tem esses rituais satânicos que as pessoas acreditam que tenha. E vocês parem de falar satanismo porque isso é bullying. Tem que falar luciferianismo. Ficar bulinando os outros, não. Mesma coisa a bruxaria. As pessoas acreditam que quem é bruxa, cultua o demônio. Não, gente. Não necessariamente. De vez em quando, pode até que ser. Mas não é desse jeito também, né? Então a gente tem que ter, né? Tem que pensar, porque senão fica difícil. E aí temos Bafomé na maçonaria. E aí nós temos Eliphas Levi. Esse livro aqui é muito bom. Eu acho que dá para vocês pegarem aqui, porque a minha assistente ali é muito boa. Stephanie, qualquer hora eu mostro ela para vocês. É muito boa. Esse livro aqui é maravilhoso, tá? É o Dogma da Alta Magia. Ele é muito bom. Há quem diga que Levi, na época, ele fez Bafomé porque a primeira figura que se vê de Bafomé é dentro do livro de Levi. Diz que ele se inspirou numa gárgula, porque tem muitas gárgulas em Paris, principalmente nas igrejas, né? Que é para afugentar. O que era uma gárgula na época? Para afugentar os maus espíritos. Então tem misticismo também dentro da igreja. E ele se inspirou, há quem diga que ele se inspirou nesta gárgula para poder fazer um desenho de Bafomé. Tem um outro livro muito bom que fala a respeito de Bafomé. É um livro assim para quem quer cultuar mesmo, quem quer, sabe, conhecer mais a fundo, entender toda a história de Bafomé. É esse livro aqui, ó. É o livro de Bafomé. E esses autores são espetaculares. Esses dois aqui, tá? É muito bom esse livro, eu já li. Você encontra em sebo, você encontra em livrarias. Ele é maravilhoso. E ele fala muito a respeito e até formas de se cultuar Bafomé. Não tem nada pesado, nada assim, é fora do comum, não. Estamos falando de um ser nunca encarnado, de um ser que ele só é cultuado. Ele não é um Exu, ele não é um demônio, ele não é o Satanás. É você, Satanás. Ele não é nada disso. Ele é Bafomé. Se você acreditar, se você, né, tiver uma conexão com ele, se você pedir proteção, funcionava com os templários, por que não vai funcionar para mim? Funcionava com um monte de gente, por que não vai funcionar para mim? Então, assim, eu cultuo o Bafomé, tá? Da forma tradicional, eu cultuo ele. E assim, para mim, Rose, tá? Eu tô falando de mim, eu não tô falando de outras pessoas. Para mim, super funciona. Eu gosto muito, eu peço proteção, caminhos abertos, saúde. É deste lado que eu cultuo. Como eu falo para vocês sempre, não é o que você pede, é como você pede. Você precisa saber pedir, para você mesmo, né, não acabar entrando em problemas desnecessários. Como você vai fazer um ritual de Dynamo, e Bafomé não tem nada a ver com Dynamo. Dynamo é uma coisa, Bafomé é outra, e são histórias completamente diferentes. Ninguém tem nada a ver com ninguém. Então, se você passa a estudar dentro do hermetismo, Bafomé é dado como pão. Dentro da maçonaria,
Bafomé é dado como um ser de luz, de proteção, de abundância, prosperidade. Dentro do ocultismo, a mesma forma. A mesma forma. Ai, mas ele tem um pentagrama invertido. Gente, isso é história. O pentagrama, até um pouco antes do Concílio de Nicéia, ele era usado como proteção. Ou para cima ou para baixo, ele era usado como proteção. Depois do Concílio de Nicéia, sim. No ano de 1325, logo após o Concílio de Nicéia, que durou cerca de alguns meses, até que eles fizessem o Antigo Testamento, colocassem o que eles queriam, o que eles não queriam, eles tiravam. Sim, o pentagrama era usado, a partir dali ele virou heresia. E é isso, heresia. Então, o que eu falo para vocês, antes de falar de Bafomé, ou de Pazuzu, ou de quem quer que seja, estudem. Procura saber, vai a fundo, porque tem toda uma história. Se não fosse pela morte dos Templários, talvez Bafomé não tinha a fama que ele tem, que se perpetuou ao longo dos séculos. E quando não é assim? Muita gente é assim. Acaba que obtendo uma fama que se perpetua ao longo do tempo, e aí entra cheio de misticismo, e aí as pessoas ficam falando, nossa, mas é o demônio mesmo. É isso. E não é. Então, para quem é do ocultismo, que curte, que gosta, que quer ter essa desenvoltura com Bafomé, o que eu aconselho primeiro é estudar. A partir daí, depois que você estudar sobre o assunto, você lê, você relê, você entender aonde cabe os templários, aonde cabe Bafomé dentro do hermetismo, aonde cabe Bafomé dentro da maçonaria, porque antes de você falar, bater no peito, eu sou tal religião, você tem que entender o que você está falando. A partir daí você pode fazer o que você quiser. Você entende daquele assunto que você está dizendo. Para mim, Bafomé é bom? Maravilhoso. Para mim é. E é isso. Então, para quem quiser, estuda. Esses 2 livros são maravilhosos. Vou deixar no final para vocês saberem, quem é que são os autores, tudo. O Dogma, o Ritual da Alta Magia, do Levi, é muito famoso. Todo ocultista tem esse livro, todo ocultista estuda esse livro. É um livro chato, cansativo. Qual não é? Qual que não é? Então para de preguiça e vai estudar. Sem preguiça. O outro livro, ele já é mais referente mesmo, só puramente a Bafomé. Aí sem hermetismo, sem a cabala, sem nada disso, tá? Porque Bafomé, a primeira vez que se fala dele, que vão falar dele, Hammer fala dele, é dentro da cabala. É dentro do hermetismo. É isso. Então, o que eu aconselho vocês é, estudem. Bafomé não é o demônio, ele não é o Lúcifer encarnado, ele não é a figura do Satã. E assim, seria muito contraditório também. Não é defendendo não, mas vamos ser honestos. Se fosse para ser Lúcifer, na Bíblia está escrito que ele era o anjo mais lindo de Deus. Quando ele caiu, ele foi condenado a ter cascos. Mas o que é o casco se o homem era lindo? É só pensar, gente. Não teria como ele ser Bafomé. Porque é um demônio vindo direto do inferno. Pelo amor de Deus, Vamos pensar. Não dá. Alguém ia tirar foto do demônio na época? Ou o demonião ia aparecer para a pessoa e falar, olha, me desenha aí sentado aqui na cadeira com a mão para cima ou para baixo? Não tem muita lógica, não é verdade? Mas é isso. Quem é Bafomé para você? E se você cultua, deixa nos comentários para a gente poder conversar a respeito. E vamos vir com vídeos muito mais legais. Esse é muito polêmico, quando se fala em Bafomé, polemiza muito. As pessoas já têm
né, já vem com esse fardo, né, de antigamente, que é um ser ruim, que não é um ser bom, etc, etc. Mas o que importa é a sua opinião, é como você se dá com esse tipo de força, com esse tipo de elemento. E Baphomet é a natureza. Tanto que se você olhar friamente nele, ele é a própria natureza dita. É isso. Então, eu quero que vocês fiquem bem. Até o próximo vídeo. Vamos vir com mais polêmicas. Óbvio que senão não seria a bruxa que vos fala. E no próximo quero muito falar com vocês sobre Crowley. Aleister Crowley. Vai ser um vídeo espetacular. Um divisor de águas também, porque o cara, esse viveu. E viveu muito. Um beijo da bruxa. Fiquem bem e até o próximo vídeo.